E aí, gente, beleza? Professor Goico na área. Mais uma vez vamos falar de um tema muito importante hoje, a civilização pré-colombiana. Então muitas vezes nós falamos aqui dessa colonização da América Espanhola, né? Que então nós vamos virar um pouco a chavinha, porque até então nós estávamos falando de colonização do Brasil e agora vamos para a colonização da América Espanhola. Só que antes disso, você tem que lembrar, né? Que pode mandar sua dúvida no Instagram, @profgoicomédico, fique à vontade para mandar lá. Esse nome que eu falei, civilizações pré-colombianas, é um nome muito comum para nós falarmos de, por exemplo, dos astecas, dos maias, dos incas, né? Aqueles povos mais tradicionais que ocupavam aqui a América Espanhola. Como também pode aparecer as civilizações andinas, tá? Por conta ali dos Andes, tudo bem? Então se atentem a esses pontos, porque são questões aí importantes que podem aparecer em uma prova para você. Só que há muitos vestibulares, de uns 3 anos para cá, 3, 4 anos para cá, o que os caras estão fazendo nas questões? Estão puxando a pré-história da América. Lembra disso? Nós vimos lá no comecinho do ano a pré-história e tudo mais, e eu vou retomar alguns pontos para vocês aqui não ficarem perdidos, né? Vocês até fizeram, né, galera do terceiro, fez até aquele tribunal e tal, foi bem bacana, né? Olha aqui, quando nós pensamos em ocupação do continente, né, você vai ter que lembrar lá daquela teoria do Estreito de Bering. Lembra que era uma ponte que teria sido resultante da era glacial que ligava os dois continentes. A Ásia, eu coloquei entre aspas, né, porque não existia esse nome para o continente, tá? Mas só para você se localizar hoje, a Ásia e a América. Então, uma ponte que teria resultado ali pontes, várias ilhotas também, né? E aí então a galera começou a atravessar em várias ondas, né? Não se esqueçam disso, não foi um grupo todo de uma vez. Várias ondas migratórias com o passar dos anos, tá? Então não chegou todo mundo aqui de uma vez, opa, vamos chegar na América. Não, foram aos poucos, beleza? Guarda isso na cabeça. Por que os caras começaram a buscar um local para sedentarização? 2 pontos. O aquecimento da terra, então tem que mudar de região ali, e o desaparecimento dos animais da megafauna, né? Aqueles grandes animais. Lembra que nós comentamos até a preguiça gigante, o mastodonte? Eu vou te mostrar algumas imagens já. Mas lembre-se, se esses animais aqui estão começando a desaparecer, eu preciso ir atrás de alimentos. Então, essas ondas migratórias, claro, conforme eu vou encontrando alimentos, eu começo a praticar a sedentarização. Porque eu começo a plantar, eu começo a colher e também eu aprimoro essa caça. Como que eu aprimoro? Eu vou domesticando os animais. Então apareceu posteriormente a Revolução Agrícola. Lembra disso? Agricultura e domesticação dos animais. 2 pontos importantes, não se esqueça. Quando é que foi a Revolução Agrícola? Raul Seixas. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Lembrou? Fechou. Morgan aqui vai classificar o seguinte, aquelas fases, né, de ocupação. Então vem a fase paleolítica, selvageria, caçador-coletor, nômade. Segunda parte, período neolítico. Então já vem a barbárie, mas tem a produção de ferramentas, né, a famosa pedra polida e tudo mais. Eu coloquei aqui, sedentarização e um início de organizações políticas, sociais e econômicas. Um sistema bem rudimentar. Até chegarmos, então, pensando em América Espanhola, nas civilizações formadas aqui. E aí vem os exemplos mais conhecidos, que também foram grupos que foram dominando outras culturas, né, e exterminando outras culturas. Quais são esses grupos? Astecas, incas e os maias. Tudo bem? Esses grupos vocês têm que dar um destaque, porque são as questões que costumam aparecer em torno desses 3 povos. E não se esqueçam de que esses 3 povos também praticaram uma política, não é de imperialismo, mas uma política colonialista, de ocupação de terras, né? De submissão dos outros povos. Tudo bem? E destruição de culturas. Então assim, Goico, nossa, como eles são maldosos, olha, então que bom que eles foram colonizados pelos europeus. Não é bem assim a ideia, mas a política local, para você crescer, você precisava anexar terras e mão de obra e principalmente matéria-prima. Tudo bem? Aqui então esses animais, né, vários animais aí da megafauna, né, que teriam ocupado até mesmo aqui a América. Então aparece o gliptodonte,
Aparece aqui uns tatus gigantes, né? Até naquele filme A Era do Gelo, vários desses animais da megafauna, né, apareciam aqui para vocês. Então aqui, um exemplo bem bacana é o bisão gigante, tá? Cadê a preguiça gigante? A preguiça gigante é o 7. Então nós tínhamos aqui uma preguiça gigante também, né? Então vejam a diferença, comparando aqui, né, com essa menina, né, não é uma menina pré-histórica, né, não é um ser humano pré-histórico, mas ainda assim, para você ter uma noção do tamanho desses animais comparados a nós, seres humanos, por isso que eram animais que pertenciam à megafauna. Tudo bem? Olha aqui outros exemplos, né? Aparece lá em cima aqui, ó, não sei se está aparecendo aqui, a bolinha vermelha, o famoso tigre dente de sabre, né? Também aquele do filme A Era do Gelo, né? O Diego aparece, também era um animal presente aqui. Aqui no Mato Grosso do Sul já foram encontradas ossadas, né, de tigre dente de sabre, de mastodonte, de preguiça gigante. Tudo bem? Então são curiosidades para vocês aí fazerem uma contextualização em alguma questão de história regional, por exemplo, da UFMS, da UFGD ou até mesmo do PASSE. Tudo bem? Vamos lá, passando. Vamos começar pelos Incas. Os Incas nós temos um destaque muito grande, né? A galera desperta uma curiosidade, principalmente por conta de Machu Picchu, né? Então, quando nós pensamos no povo Inca, até muitas vezes a galera coloca como um Império Inca, né? Por conta do tamanho do controle que era realizado com os Incas, mas tem que tomar alguns cuidados. Por quê? Esse domínio dos Incas é por boa parte da região aqui da nossa América do Sul. Tudo bem? Então, coloquei ali, ó, Bolívia, Peru, Equador, Chile e até mesmo Argentina, tá? E tem um exemplo clássico, né, que sempre aparece, falou em Inca, falou em Peru, você vai lembrar de ilhama. Então, as ilhamas são animais símbolos dos Incas, do Peru, do povo peruano. Tudo bem? E um outro símbolo, né, a cidade perdida de Machu Picchu, a cidade mágica, né? Você já deve ter ouvido falar de Machu Picchu, talvez você até já tenha visitado Machu Picchu, né? Você sabe que é um local turístico, um local histórico que foi redescoberto, né, no início do século XX, finalzinho do 19, comecinho do 20 ali, e corria risco de ser fechado. Por que fechado para o turismo? Porque a galera ia lá e depredava, pichava as pedras, urinava nos lugares, praticava atos de casal, entende? Então situações aí que acabavam depredando, levava pedra embora, tudo bem? Várias situações que mesmo assim o governo peruano, né, acabou falando, poxa, os caras estão destruindo aqui, né? E uma situação muitas vezes difícil, tal, quando os caras vão com câmeras e tal, é tirar uma foto sem as lhamas aparecerem, né? Então aqui é um outro cenário, sempre com caras bem bonitas, né? Sempre bem simpáticas as ilhaminhas aqui, e Machu Picchu ao fundo, né? Aqui de fato uma grande construção, né, com energias místicas e tudo mais. Se você não foi visitar e tiver a oportunidade no futuro, não agora, né, no meio da pandemia, mas vá visitar Machu Picchu, tá? Que com certeza será uma experiência muito bacana. Agora sim, é importante nós lembrarmos dos Incas, desse governo teocrático, então não é uma presença religiosa, isso era comum em boa parte do mundo, nós já vimos vários outros povos, né, várias outras civilizações que aderiram a essa ideia de um poder teocrático, então um líder político que é o mesmo líder religioso e também o mesmo líder militar, porque era muito comum do ponto de vista religioso o caráter politeísta, a crença em vários deuses, tá? Isso é muito comum, não se esqueçam, né? Olha aqui, ó, as terras. As terras pertenciam ao Estado, poucas terras pertenciam de fato ao povo. Por quê? A ideia era o Estado ter a terra, você, povo, ocupa a terra e paga os tributos. Tanto é que nós falamos que a base desse Império Inca, eu coloquei aqui embaixo para você destacar, ó, os Ailus, tá? Eram justamente a base. Então existiam vários desses Ailus por todo o domínio dos Incas. Então vou te mostrar aqui, ó, essa parte, tirando o amarelo, né? Mas toda essa partezinha colorida aqui é o domínio dos Incas. Então aqui em Nazca é famosa por aquelas linhas de Nazca, já viram? Que forma uma aranha, forma os bichos lá e tal, né? Onde você pode sobrevoar a região e ver essas marcações das linhas de Nazca, tudo bem? Então em várias regiões dessa aqui,
o que você tinha? Os chamados ailus, que formavam a base do Estado. Então, tinha as informações e passavam tudo para esse imperador. Tudo bem? Então, assim, se atentem a esses pontos para vocês não bobearem. Do ponto de vista de produção agrícola, são muito semelhantes, né? Então, você pode lembrar até mesmo que os incas, muitas vezes, era a característica dos incas, dos maias também, né? Por conta da região montanhosa, então faziam camadas nas montanhas, em cada camada, em cada degrauzinho, plantavam um produto diferente, de acordo com a característica do solo, né? Especialmente do clima. Então, quanto mais alto fosse, tinha que ser ali um produto diferenciado. Os produtos mais comuns cultivados aqui pelos incas: batata, vários tipos de batata, tá? Milho, vários tipos de milho. Então, não pense que é aquele milho verde, né, que você come bonitinho. Tem milho de várias cores, vocês podem até pesquisar aí, tá? Algodão, cacau, tudo bem? Vários produtos que eram utilizados também. O cacau, principalmente como moeda de troca, beleza? Olha aqui o comércio. Tinha comércio? Tinha, sim, senhor. Base, cerâmica. Produção cerâmica. Tecidos, lembra do algodão, tá? Tecidos, algodão. Artesanato de metais. Ouro, prata, bronze, mas não pelo valor econômico, mas sim pela beleza desse metal, de pedras preciosas, pelo brilho, pela cor dela, entende? Não é aquele interesse igual dos europeus. Olha, eu quero ouro porque o ouro vale muito lá. Não, é porque brilha mais o ouro, entende? É justamente a beleza, é a ostentação do brilho, da cor. Tudo bem? Tranquilo quanto a isso? Então existe essa grande diferença de pensamento. Enquanto o europeu pensa no ouro do valor econômico, a galera aqui da América Espanhola pensa no valor estético. Fechou? Vamos pensar na sociedade? Claro, no topo dessa sociedade, se você fosse montar uma pirâmide, por exemplo, você ia encontrar o imperador. Na nobreza, nobre é aquele que está próximo, né, do imperador. Então vem a família do imperador, vem funcionários de confiança e também membros do clero, né? Então líderes religiosos, tudo bem? Líderes, sublíderes religiosos, vamos colocar assim, que vão ali conversar com o imperador, toda aquela, né, aquela puxação de saco. Abaixo da nobreza vem uma classe média, vamos pensar assim, olha lá, artesãos, médicos, artistas. Os artistas eram muito valorizados. Estamos falando aqui de sociedades que tinham milhões de pessoas. Tá? Os incas, os maias, os astecas passavam dos milhões, enquanto as cidades europeias não chegavam nas centenas de milhares, ali 100 mil, 200 mil pessoas. Aqui, depois nós veremos lá Tenochtitlan, que vai ficar na região do México, estima-se que na época da chegada dos europeus tinha mais de 1 milhão de pessoas. Tá? Então, se atentem aí com aquela coisa de o europeu é superior e etc. Não é bem assim. Tá? Militares, contadores, administradores e tal. E lá na base, camponeses, trabalhadores rurais e também escravos. Quem eram os escravos normalmente aqui? Escravos eram prisioneiros de guerra. Tudo bem? Conflito, você prendia, capturava os caras lá e ele vai trabalhar de graça para você. Tudo bem? Com um regime aí forçado, que nós veremos aqui as formas de trabalho utilizadas pelos incas. Tá? Formas de trabalho? Não, formas de trabalho será na outra aula. Esqueci, confundi as coisas. Vamos mudar de povo? Vamos falar dos astecas. Os astecas já ocupam uma região que nós falamos ali, na parte do México principalmente, tá? Que é uma região de 3 grandes cidades que se formaram. Vou mostrar para vocês, ó. Aqui, eu não passei? Menino, aqui, ó. Tlacopan, Texcoco, Tenochtitlan, tá? Essas 3 cidades eram os principais centros dos astecas. Tanto é que muitas vezes a galera fala que isso aqui... eu fui lá e tá aqui, ó. A Confederação das Tribos, né? Então essas 3 principais cidades justamente organizavam todo esse domínio dos astecas, que também era uma sociedade muito bem organizada, tá? Então se atentem a essas 3 cidades aqui na região aí mais ao sul do México. Tudo bem? Opa, sai maias. Aqui, astecas. Vamos lá. Vamos pensar nesse nome. Astecas é justamente a região por conta da província, tá? Província de Aztlán. Goico, tem pegadinha no meio? Tem. Por quê? Os astecas podem aparecer com esses outros nomes: toltecas, mexicas ou xiximecas. Justamente isso.
Então, putz, Goi, que eu vou ter que lembrar desses nomes na hora do exercício? Talvez. O exercício não vai te cobrar, quem são os toltecas? Não, mas eles podem falar, por exemplo, o exercício, né? Pode falar, por exemplo, os toltecas viviam na região sul do México, um poder teocrático, militarizado. Quem são os toltecas? Os astecas. Tudo bem? Só aí um pontinho para você ficar atento ou atenta. Beleza? Vamos lá. Poder também teocrático, militarizado. Mesma ideia dos incas, tá? Então, politeísmo. A organização aqui é um pouco diferente. Os clãs eram chamados de calpulis, tá? Basicamente, terra sendo coletiva. Então as pessoas ocupavam as terras e o Estado ali era responsável por arrecadar os tributos. Não, cuidado, lá com os incas, então algumas pessoas possuíam terras. Aqui com os astecas não aparece propriedade privada, beleza? Vamos falar aqui de sociedade? Vamos lá. No topo dessa pirâmide, o imperador e a família. Embaixo, militares, apoiadores do imperador. Aqui, terceiro, comerciantes. Olha o nome que os comerciantes podem receber. Pochi ou Poquitecas. Tá? E aí, trabalhadores livres, artesãos e tal. Classe média. Tá? E embaixo, lá na base de novo, camponeses e os escravos. Se eu perguntar, você vai saber responder, mesmo sem falar nada. Quem eram esses escravos? Capturados de guerra, prisioneiros de guerra. Tudo bem? Tranquilo quanto a isso? Da parte de produção agrícola, como eu disse, é uma situação que possui uma região que possui um clima e um solo muito semelhante. Então, muitas vezes a dieta alimentar também era muito similar, né? Principalmente do ponto de vista que tinham contatos entre esses povos. Então, o que vem? Feijão. Opa, feijão? Feijão, vários tipos de feijão. Milho, batata, tomate, cacau e por aí vai. Tá? Algodão também, tecido. Novamente, moeda, cacau. Tudo bem? E esse comércio, muitas vezes, à base de troca. Então, a produção que você tem ali, vamos trocar com a que eu tenho de acordo com a nossa força de trabalho realizada ali para exercer. Né? Então, a produção de feijão é menos trabalhosa do que a produção de algodão. Então, o algodão vai valer um pouco mais que o feijão. Tá? Como eu disse, a moeda de troca, normalmente, ela é utilizada com uma relação interpovos, né? Então, entre povos ali. Tudo bem? Então, o Inca contra o Maia, mas o Inca com o Maia, o Inca com o Azteca com o Maia, o Azteca com o Inca e por aí vai. Tudo bem? Tranquilo quanto a isso? Tá? Então, nós temos aqui a terra sendo coletiva, mas pertence ao Estado. Tudo bem? Então é privada. Não, porque o Estado ele vai controlar essas terras, vai administrá-las e quem pagará imposto, né, para ocupar as terras é a população. Tudo bem? Tranquilo quanto a isso? Então, parte básica aqui dos astecas. Eu queria mostrar para vocês aqui o mapa novamente, né? E já mudar para os maias. Porque os maias é um ponto bem bacana. Quando nós tivemos lá em 2012, né, o calendário maia estipulava que 2012 seria o último ano, então teríamos uma mudança de ciclos, teve um filme, lembra disso? Galera, eu sobrevivi ao fim do mundo e tal. E não era bem assim, porque a programação do calendário, provavelmente existia um outro calendário ali registrado, mas acabou desaparecendo, né? Por conta da colonização, ou de destruição mesmo e tal. E aí a galera ficou alucinada com essa ideia do fim do mundo. As pessoas gostam muito, né, de falar disso. Quando é que eu vou morrer? Quando é que eu vou morrer? Né? E vão atrás de um monte de coisa. Mas os maias aqui também aparecem, ó, na América do Norte, na parte do México, mais o sul do México, América Central. Vamos te mostrar a região aqui, ó, para você entender o que eu estou falando. Tá? Então veja aqui, o sul do México. Olha lá, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, é onde os maias tiveram um grande destaque. Tudo bem? Aqui, né, a deusa, a serpente, Quetzalcóatl, tudo bem? Para vocês aí, claro, né, o nome é um pouquinho complicado, mas eu vou mostrar já para você. Aqui também apareciam umas pirâmides dos maias. Professor, como assim? Não foi os alienígenas que fizeram? Então, olha lá, né? Os egípcios também não tiveram contato aqui com essa galera. Então, essas construções, ainda assim, você pode visitá-las, né? Elas são abertas à visitação. Quando melhorar a situação, você pode ir lá visitar
onde os maias ocuparam, e existem várias pirâmides, várias construções dessa época desses povos andinos que estão desaparecidas ou estão escondidas no meio das florestas. Tudo bem? Passar dos anos, ninguém chegou lá, a floresta, a natureza acabou tomando conta de tudo. Né? Então são situações que nós podemos encontrar. Tanto é que, acho que até no filme do Indiana Jones já chegou a mostrar, né, a galera caçando tesouro aqui. Então teve até um pesquisador, vários pesquisadores, que querem embalar nessa ideia de Indiana Jones e sair atrás de tesouro, né? Porque sempre falam que vai ter muito tesouro, ouro escondido. E os caras vão e acabam desaparecendo, né? Não se sabe se morrem ou se são atacados por algum animal e tal, né? Opa, aqui, volta para os maias. Eu não coloquei o outro slide. Olha a diferença aqui que aparece para nós. Um poder hereditário. Então os imperadores acabaram inserindo a sua família, enraizando sua família na política. E também um poder teocrático. Então essa é uma grande diferença aqui dos maias. Tá? Porque, tudo bem, Goico, existia o politeísmo? Existia, claro que existia o politeísmo. Mas ainda assim esse imperador junto com a família colocou-se no topo e estabeleceu a hereditariedade, ou seja, enraizou a família no poder. Tudo bem? Nós veremos como é que isso vai acabar na próxima aula. Mas olha aqui, formação de cidades-estados obedientes ao poder central. Então não existia uma descentralização de poder, não é um feudalismo, não existiu o feudalismo na América. Tudo bem? Então aqui qual que é o grande lance? Existiam essas várias cidades controladas pelo poder do imperador. Tá? Com essas várias formas aí de discussão. Vamos pensar na sociedade? O governante está no topo, o imperador. Tá? Então lá com seus funcionários e alguns comerciantes de maior valor. Tá? No meio, classe média, vem os funcionários do governo, cobradores de impostos, militares e cerimonialistas. Porque era muito comum as festas, os eventos grandiosos. Estamos falando aqui de populações com milhões de pessoas, com construções gigantescas. Tudo bem? E na base, os trabalhadores. Galera que vai pegar no batente mesmo ali, trabalhador braçal. Produção agrícola. Então vocês viram que tanto Maia, quanto Azteca, quanto Inca possui como principal característica a produção agrícola, a ausência de uma produção industrial. Então aqui nós temos milho, batata, tomate, cacau e a prática do comércio. Um grande lance dos maias que deram destaque para nós, e facilitou e auxiliou muito o controle burocrático administrativo, foi a invenção do zero e da roda. Então a roda também facilitou o transporte e o zero para você conseguir controlar melhor essa produção. Entende? Então isso é algo novo, que ganha um destaque muito grande, principalmente a roda, né? Que você facilita todo o transporte dos produtos. Tudo bem? Tem que ficar carregando nas costas aqui, você põe a rodinha lá e vai puxando com a roda, você distribui o peso, né? Lembrando, lá embaixo, politeísta, Deus principal, a serpente emplumada. Vamos lá agora com a pronúncia, treina aí comigo. Quetzalcoatl. Muito fácil. Goico, eu não vou conseguir falar esse nome. Tá, lembra da serpente emplumada, bem colorida, né? Que é aquela imagem que vocês viram aqui. Tudo bem? Uma deusa aí sagrada para os maias, então um destaque muito grande para ela. E lembre-se, né? Esses povos andinos têm um destaque principal que são as cores, né? Sempre cores muito fortes, muito vivas, tá? Agora sim, na semana que vem nós veremos como foi essa colonização. Porque nós então falamos dessa parte inicial, semana que vem, semana que vem, né? Nós teremos a aula de colonização da América Espanhola. Tudo bem? Pelos europeus. Espero que tenha assistido, acompanhado. Vamos dar tchau para a nossa amiga Ilhama aqui, dando um tchau para vocês bem fofinho. Se cuidem. Semana que vem é nóis. Beijo do Goico. Valeu!